Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Victor dando dicas de idiomas. Todo mundo fala isso e eu também falo. É, bom dia, boa tarde, boa noite. E não Victor dando dicas de idiomas. Não contava com a minha astúcia. Bom, o assunto de hoje é sobre a teoria da criptografia. Eu vou retomar esses vídeos, né? Porque são vídeos muito interessantes. Eu acho que devo terminar essa série porque é uma série bem complexa, porque tem muitos detalhes que eu ainda não falei e eu venho Eu venho descobrindo aos poucos ao longo dos meus estudos, né? Dessas 6 línguas que estou estudando. E línguas que eu tenho um bom domínio e línguas que eu não tenho um bom domínio, né? Como o alemão e japonês. Línguas que eu domino mais ou menos, como o francês e o inglês. E línguas que eu domino bem, que é o italiano e o espanhol, certamente por serem línguas que são mais fáceis para falantes de português, né? Bom, o que eu tenho a dizer sobre a teoria da criptografia? Quando eu falo assim, é o macete. Que eu descobri que quando o, o locutor, o falante, né, o narrador, sei lá, ele fala assim, mais pausadamente, ele quer lembrar de alguma coisa que ele quer falar depois, né? Ou ele faz um rodeio, que nem eu tô fazendo agora. Bom, eu tô aprendendo, né? Oratória não é minha área, né? Vícios de linguagem. O que é vícios de linguagem? Você falar, não é minha praia. Não é minha área que você tem que falar, né? Esses são vícios de linguagem. Bom, como não é minha área, a área da oratória, né? Eu não domino a oratória, né? Eu tenho que melhorar muito o jeito que eu faço os meus vídeos. E mudando um pouco de assunto, tô com a camisa do Galão da Massa. Vamos ver se dá pra ver aí. É do Galão da Massa. Isso aí. Bom, vamos lá? Vamos começar o vídeo da teoria da criptografia. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem recente de do alemão que eu estava estudando, né? Estava o alemão. Estava escutando um podcast de alemão avançado, né? Você pode muito bem procurar as palavras no Google Translate. O que é o Google Translate, Vitor? Você está inventando um termo. Não. O Google Translate é o Google Tradutor. Com ele você pode pesquisar palavras. Simplesmente assim. Vitor, o Google Tradutor, ele pesquisa tudo errado. Não é bem assim que funciona. Ele evoluiu muito com o decorrer dos tempos. Ele é um excelente dicionário, entre aspas, né? Porque dicionário físico, aqueles antigos, tradicionais como Collins, qual outro aí? Vamos dizer, Cambridge, qual outro? Oxford. São inigualáveis, né? Ou pro português, o Aurélio, o famoso Aurélio, grande Aurélio, amigão meu. Antes do pai dos burros, o Google, né? Existia o Aurélio, que era o... O pai dos burros era o Aurélio, só que o pai dos burros virou o Google, né? Então... Eu fico com isso de então, bom, então... o Aurélio, o nosso amigo, né? Então esses dicionários físicos não tem comparação ao Google Translate, que é o Google Tradutor, né? O que acontece? Ele é eficaz. Por que ele é eficaz? Porque ele evoluiu muito, ele tem base de dados de dicionários físicos ou dicionários virtuais que são dicionários de ponta, né? Então agora o Google Translate, que é o Google Tradutor, toda hora o Google Translate, que anglicismo é esse, né? Ele agora é confiável, mas assim, você não pode botar expressões idiomáticas. O que é expressões idiomáticas? Por exemplo, eu vou te dizer,
Palavras complicadas também ele não é bom, não. Expressão idiomática. Deixa eu ver. Matar 2 coelhos com uma cajadada só. Ele não vai te dizer como se fala isso em inglês. Kill 2 birds with 1 stone. Acho que é isso. Se eu não me engano é isso em inglês que se fala. Por exemplo, spill off the beans. É o verbo, a expressão idiomática para vomitar. Jogou tudo para fora. É mais ou menos isso. Spill off the beans. É mais ou menos isso. Então, para expressões idiomáticas, ele não é tão exato. Mas para você jogar uma palavrinha só, ele é muito bom. Porque é mais fácil, né? Porque você pode baixar também os aplicativos dos dicionários. Dos dicionários de nome. Mas assim, são pagos, né? Eu uso o Google Tradutor e me ajuda bastante, é o suficiente para mim. Por que eu uso o Google Tradutor nessas situações? Porque eu tenho essa mania porque eu falei com uma francesa que falava assim, porque. Esses são os detalhes. Bom, por que eu uso o Google Tradutor? Porque ele é gratuito e porque ele é eficaz. Antigamente não era, agora ele é eficaz. Os dicionários pagos, eles são exatos, né? Ele não tem como contestar, mas são pagos. Eu prefiro assim. Aí como eu faço? Como você faz? Eu faço o seguinte. Eu escuto podcast, porque é um modo natural de você escutar uma coisa na língua alvo, né? E ao escutar o podcast, o que eu faço? Eu escuto essa palavra eu não conheço. E pego o outro dicionário, o outro celular e digito lá a palavrinha no Google Tradutor. Essa palavra eu não conheço. Por isso é importante você saber escrever naquele idioma. Porque assim, mesmo que você não saiba escrever exatamente a palavra, se você tiver instalado o teclado, por exemplo, os meus teclados eu tenho o teclado de alemão, eu tenho o teclado de francês, e tenho o teclado de inglês e tenho o teclado de japonês. Ah, Vitor, você é maluco. Como é que você digita em japonês? Simples, eu não digito através como é que se diz? Dos silabários, né? Eu digito através do Romaji. O que é o Romaji, Vitor? Ah, meu Deus. O Romaji é o alfabeto latino ou romano no japonês. É Romaji. Então, a partir daí, eu consigo identificar a palavra, escutei a palavra, identifiquei e digito lá. Por isso que é bom, às vezes, você ver como eles pronunciam e ver o Romaji, às vezes, né? Aperta lá no símbolozinho de alto-falante, né? E escuta, lendo o Romaji e tenta se adaptar, entendeu? Essa teoria da criptografia é mais para você saber como proceder, né? Como aprender criptografando, decodificando a linguagem. Porque o nome antigo do canal era Decodificando a Linguagem. Mas era um nome que não ia vingar porque é muito difícil. Ninguém... qual é o nome daquele canal mesmo? Decodificando... não sei. Entendeu? Aí eu falei, pobre língua. Pobre língua é uma coisa... Porque Duolingo todo mundo conhece. É o Duolingo dos pobres. Vê que Duolingo é de graça, né? Então não tem muito sentido. Enfim. Então é isso. Você sabendo digitar a palavra... Ou digitar não, porque digitar é mais teclado, né? Teclado mesmo, né? Você sabendo colocar a palavra no celular e pesquisar, se você tiver 2 celulares, ou se você tiver um tablet e um celular, se você tiver o teclado instalado, que é importante você ter o teclado instalado naquela língua, porque você às vezes não sabe exatamente como é que se digita aquela palavra, mas o teclado ele te ajuda com as dicas em cima, né? Então você consegue achar a palavra. Eu faço isso muito pro japonês também, porque o japonês é uma língua muito fonética, né? Língua... Não é fonética que fala, é língua moraica, né?
O Mora, o acento do Mora como é que se fala? Ele é bem pausadamente. É uma língua cantada, porque você fala, não, chinês é cantado, mas o japonês também é, dependendo do tom. Mote, mote, mote. Consegue identificar a diferença? Mote, mote. Um é ter e o outro eu não sei o que significa. Se eu não me engano, é uma coisa diferente. Porque tem aquele símbolo do Czinho ao contrário, porque ele dá uma parada. O pitch accent, eu não sei como se fala isso em português. Acho que é o acento moraico, né? Melodia moraica, né? A entonação moraica. Porque se você não usa a entonação moraica, eles não entendem o que você diz. O japonês, no caso, né? Então, é isso. O vídeo já tá ficando longo, eu vou encerrar por aqui. E teremos mais 2 vídeos dessa série de criptografando a linguagem, né? Criptografando. Agora eu não lembro o nome da série, mas enfim. É isso aí, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo. Se gostou, dê um like. Se não gostou, dê um dislike. É isso aí, muito bem. E até mais.